Pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira às 18 horas. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro para a gente conversar mais um pouquinho sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH, que é o nosso assunto de toda semana aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo, você que é mãe de TDAH, você que é profissional também, que atende crianças com TDAH e está chegando aqui também no nosso perfil, na nossa live, você também é muito bem-vinda, porque no final das contas, né, você profissional é aquela pessoa que vai atender as mães, atender as crianças. Então, se você puder estar aqui conosco, conversando com a gente, é muito bom, porque você vai poder compartilhar aqui conosco experiências, né? Aprender junto com a gente, enfim. É muito bom sempre ter vocês aqui. Oi, Lilian, seja bem-vinda. Como você está? Muito bom ter você aqui, Lilian. Toda semana a gente se encontra aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, às 18 horas, que é o nosso encontro semanal. E eu acho tão interessante, né? Desde 2020... acho que maio de 2020, se eu não me engano, que eu faço live toda semana. E a semana que, né, por algum motivo eu não posso fazer, eu sempre fico com uma crise de abstinência, sabe? Sempre fico, parece que tá faltando alguma coisa, porque eu já tô tão acostumada a fazer toda semana e que eu acabo sentindo muita falta. É muito bom estar aqui. E hoje com um tema muito importante para você que é mãe de TDAH, você que é profissional também que atende crianças com TDAH, porque a gente vai falar sobre ansiedade. E aí a gente vai entender, primeiro, por que crianças com TDAH têm uma tendência maior de serem mais ansiosas, né? O que pode estar gerando essa ansiedade na criança com TDAH? E ao mesmo tempo, vamos falar também de uma comorbidade que é o transtorno de ansiedade. Então a gente vai entender que uma pessoa que tem um perfil um pouco mais ansioso, não necessariamente isso significa que ela tem um transtorno de ansiedade. São duas coisas diferentes, a gente vai falar sobre isso e a gente vai falar também por que o TDAH tem um perfil mais ansioso e como que a gente pode também diferenciar o transtorno de ansiedade do TDAH, porque ao mesmo tempo que esses dois transtornos podem aparecer juntos, pode acontecer também da gente confundir TDAH com transtorno de ansiedade ou confundir o transtorno de ansiedade com TDAH, né? Então, o diagnóstico, né, para que a gente faça um bom diagnóstico de TDAH, a gente precisa saber muito sobre transtorno de ansiedade para conseguir identificar se é uma coisa ou outra, ou se é uma coisa e outra, né? Se os dois estão aparecendo juntos, ou se é um transtorno ou outro transtorno. Então, essa live de hoje é uma live mesmo de esclarecimento, para que você, mãe, entenda por que seu filho tem esse perfil mais ansioso e algumas orientações, claro, né? Algumas dicas para que vocês possam lidar melhor com o filho de vocês aí no dia a dia. Tá bom? Você que está assistindo essa live gravada, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua companhia aqui, né? E não esqueça, gente, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu comentário, compartilha essa live com mais pessoas, né? Porque é importante, quanto mais você interage comigo aqui, né, nessa live, seja ao vivo, seja gravado, mais a gente consegue chegar para outras pessoas e alcançar outras mães também, tá bom? Então não deixe de abençoar a vida de alguém compartilhando esse conteúdo, dividindo esse conteúdo com mais pessoas, tá? Então vamos lá, porque a gente já conversou um pouquinho, a gente já falou sobre o nosso tema, já demos boa noite. Só pra gente fechar aqui antes de começar, né? Nós estamos no mês de abril. Esse mês de abril eu não selecionei um tema, como eu sempre faço, nos temas das lives, né? Eu sempre seleciono um tema que vai ser do mês todo. Esse mês eu não fiz isso porque eu tô atendendo pedidos de algumas mães lá do nosso grupo do WhatsApp que estão solicitando em algumas temáticas
que eu já falei essas temáticas aqui no Instagram, já tem live sobre isso, mas eu trouxe novamente porque eu sei que é uma demanda que vocês precisam, né? Então, esse mês de abril eu tirei pra gente fazer lives de vários temas diferentes que vão responder algumas perguntas das mães lá do grupo do WhatsApp. E você que é mãe de TDAH, que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, corre! O link aqui da minha bio do Instagram tem o linkzinho, né, para você poder acessar o grupo do WhatsApp de mães de TDAH, um grupo gratuito. E também, se você está assistindo aqui no YouTube, você vai poder copiar aqui o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que você também vai ser direcionado lá para o nosso grupo do WhatsApp. Mas, como eu falei, corre, porque os grupos do WhatsApp, eles são limitados, tá? Eles só podem ter até 256 pessoas. E a gente já está com 200 pessoas, 200 mães de TDAH. Então, daqui a pouco, o grupo vai lotar, superlotar, e a gente não vai poder mais incluir ninguém, tá bom? Então, quer participar? Corre, clica no link da bio, ou então me chama no direct que eu mando para você o link para que você possa participar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de ansiedade, é muito comum, né, as pessoas falarem assim, mas eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. Principalmente agora, né, depois desse período todo de pandemia que nós vivemos, eu acho que são poucas pessoas que a gente conhece que falam pra gente que não se sente ansiosa, que não tem ansiedade. A maioria das pessoas fala, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Mas a gente precisa entender que ter ansiedade é uma coisa e ter um transtorno de ansiedade é outra coisa, tá? Ter ansiedade, como a gente costuma falar no dia a dia, é algo que todo mundo tem, ok? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que a ansiedade é algo até positivo, é algo até que a gente pode dizer que é protetivo para nossa vida, tá? Mas, quando essa ansiedade começa a ficar numa intensidade e numa frequência tão alta que começa a trazer prejuízos na vida daquela pessoa, isso a gente já começa a ter que investigar um pouco melhor e avaliar se aquela ansiedade normal do dia a dia, né, não já tá virando um transtorno de ansiedade. E aí, gente, transtorno de ansiedade precisa de tratamento. Por quê? Porque quando um transtorno de ansiedade não é tratado, a tendência é ele ficar cada dia mais crônico, mais intenso e cada vez mais frequente, trazendo mais prejuízos e impacto para a vida da pessoa. Então, transtorno de ansiedade precisa sim ser tratado. Quando a gente fala de crianças, mais ainda, né? Porque você imagina o impacto que vai trazer para a vida da criança e de todos que estão, né, à volta dela, todos estão no entorno dessa criança. Então, a gente precisa ter esse olhar, tá? Agora, o que seria essa ansiedade? O que seria, então, essa palavra? Porque, às vezes, eu observo que tem muitas pessoas que falam que têm ansiedade, mas, na verdade, aquilo não é uma ansiedade. Aquilo é uma outra coisa que ela sente e que ela nomeia como ansiedade, ok? Então, ansiedade, gente, é um estado emocional desagradável. Então, assim, não é que a ansiedade seja ruim, porque a gente sabe que as emoções, elas não são classificadas como boas e ruins. Elas são classificadas como agradáveis e desagradáveis, tá? Ainda que a ansiedade seja um estado emocional desagradável, ela pode ser, sim, considerada uma emoção boa em determinadas situações, ok? Então, a gente não está fazendo aqui uma classificação de boa ou ruim. A gente está dizendo que a ansiedade é um estado emocional desagradável, é uma sensação de medo que é dirigida para o futuro. Então, é como se a gente antecipasse preocupações de que algo pode acontecer no futuro. Como se a gente antecipasse possíveis ameaças futuras. Essa é a principal caracterização da ansiedade. É claro que existem outras formas da gente conceituar, existem outras variáveis, mas de uma forma geral, é um estado emocional desagradável que gera uma sensação de medo
que antecipa preocupações e possíveis ameaças futuras. Então, é algo que pode acontecer e que, pela possibilidade de acontecer, eu já começo a me preocupar antecipadamente, eu já começo a prever ou imaginar, porque às vezes esses pensamentos não são previsíveis, mas são imaginativos, né? Eu posso prever ou imaginar, antecipar possíveis ameaças, coisas negativas que podem acontecer. E isso mobiliza tanto a pessoa no presente que é como se aquilo já estivesse acontecendo. Por que é como se já estivesse acontecendo? Porque o nosso cérebro, ele não consegue distinguir aquilo que é realidade daquilo que é imaginação. Para o nosso cérebro, imaginação e realidade é a mesma coisa. Então, quando eu começo a constantemente ficar ruminando pensamentos imaginativos de coisas ruins que podem acontecer diante de uma situação, o meu cérebro começa a interpretar que aquilo ali é real, que aquilo ali está acontecendo. Por quê? Porque tem uma frequência de pensamentos desse tipo, tá? E aí, quando o meu cérebro interpreta que esses pensamentos que eu tô tendo, né, sobre ameaças de coisas ruins que podem acontecer, é uma realidade, o que acontece? O meu cérebro começa a disparar mecanismos de proteção. Então, se eu tô aqui pensando que algo ruim pode me acontecer, o meu cérebro vai começar a me preparar para lidar com essa coisa ruim, ok? E aí, gente, começa o ciclo da ansiedade. Por quê? Porque o meu cérebro começa a gerar um monte de pensamentos que são disfuncionais, pensamentos de antecipação de preocupação, de medo, de possíveis ameaças futuras. Eu começo a ter um ciclo de pensamentos sobre isso. Isso faz com que o meu cérebro interprete que eu estou vivenciando uma situação ameaçadora, uma situação estressante, e o meu cérebro então dá comandos para todo o meu corpo se preparar para lidar com essa situação. Por isso que quando a gente está numa crise de ansiedade, o que acontece com o nosso corpo? A gente começa a ter taquicardia, a gente começa a ter os membros, né, principalmente as pernas, ficarem mais irrigadas de sangue, ok? A gente começa a ter falta de ar, a gente começa a ter várias coisas, né? O coração começa a disparar, porque o nosso cérebro manda sinais para o corpo se preparar para lidar com aquela situação. Por isso que a sensação da ansiedade é uma sensação desagradável, ok? E se ela dura muito tempo, ela é frequente e ela é intensa, essa sensação cada vez vai ficando pior, ok? Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas começam a ter ansiedade de ter a crise de ansiedade. Porque ela sabe que aquilo ali é muito ruim. Ela sabe que os sintomas que ela vai ter não são legais. E aí ela começa a ter medo de ter crise. E aí acaba tendo crise por conta disso, tá? Então, por que eu tô falando isso tudo? Primeiro, para vocês entenderem o que é uma ansiedade. Então, assim, só o fato da criança querer tudo para agora, então não saber esperar, isso não necessariamente indica ansiedade. Só que a gente no dia a dia fala que né? Então, uma criança que tá esperando que o aniversário dela vai chegar, e ela tá ansiosa com aquilo, e ela tá esperando aquilo como algo positivo, porque vai chegar, porque eu vou ter bolo, porque eu vou ganhar presente, porque não sei o quê. Gente, isso é uma antecipação de futuro? Ela tá ansiosa que aquele futuro chegue agora? Sim. Mas isso sozinho não caracteriza ansiedade. Só que a gente acaba falando que né? Eu tô ansiosa para chegar. Não, eu tô com muita vontade que chegue e isso tá me mobilizando. E crianças com TDAH tem muito disso, tá? Oi, Adriana, seja bem-vinda. Então, a gente precisa ter cuidado com essas nomenclaturas. É claro que você, mãe de TDAH, você não tem obrigação de ter conhecimento específico sobre essas áreas, né? A gente que é profissional, a gente precisa, sim, ter um conhecimento sobre isso e saber também filtrar quando a família vem explicando o que está acontecendo e ela usa essa nomenclatura, a gente poder investigar um pouco mais e entender o que está acontecendo, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado enquanto profissional. Mas eu comecei falando isso tudo para explicar o seguinte, que a ansiedade
ela pode ser algo normal do dia a dia e ela tem um caráter geralmente protetivo. Por quê? Porque se eu não tiver ansiedade, né, aquela ansiedade normal do dia a dia, que me faça pensar nas possibilidades de que alguma coisa ruim pode acontecer, eu não me preparo para lidar com aquela situação. Então, se eu vou apresentar um trabalho na faculdade e eu fico ansiosa porque aquele trabalho vai chegar, uma ansiedade normal, tá? Eu fico ansiosa, eu fico me sentindo, né, preocupada porque vai chegar, será que eu estudei, será que eu me preparei? O que a ansiedade vai fazer? Vai fazer com que eu pense, poxa, se eu não me preparar, se eu não estudar, se eu não estiver bem, o que vai acontecer? Eu posso, na hora, falar alguma coisa errada, eu posso esquecer, enfim, eu vou pensar nas coisas que podem acontecer e eu vou então me preparar. Olha, para que isso não aconteça, eu vou então estudar, eu vou fazer um esquema, eu vou criar um mapa mental para me ajudar na hora de explicar, eu vou usar um recurso, né, audiovisual para poder me auxiliar nesse processo. Então eu me preparo para lidar com o futuro quando eu começo a levantar possibilidades, ok? Isso, Adriana, quando aquela situação que eu falei, né, da criança querer que uma coisa aconteça e ela fica, que a gente fala que ela fica muito ansiosa com aquilo, que aquilo chegue, e às vezes ela deixa as mães doidas, né, porque quer na hora, não sabe esperar. O TDAH tem muito disso. Isso, na verdade, é uma expectativa, né, ela tem uma expectativa que algo vai acontecer e ela quer que aconteça agora, porque o TDAH tem dificuldade na percepção do tempo, né? Para eles, tudo tem que ser no aqui e agora, tá bom? Obrigada, Adriana. Então, essa ansiedade, ela é protetiva, porque ela vai nos fazer prevenir certas situações, né? Agora, a partir do momento que essa ansiedade, essa preocupação, essa antecipação de possíveis situações negativas, possíveis ameaças futuras, começa a ficar numa intensidade e numa frequência alta, a ponto disso começar a ter um impacto na minha vida, a começar a trazer prejuízos para a minha vida, eu preciso fazer uma avaliação se isso não está já sendo caracterizado como um transtorno de aprendizagem. E aí é o que a gente chama de ansiedade patológica, né? Já não é aquela ansiedade normal do dia a dia que todo mundo acaba sentindo, mas é uma ansiedade já num nível patológico que precisa ser avaliado e precisa ser tratado, ok? Então vamos voltar para esse exemplo aí da apresentação do trabalho. Então, se eu não tenho um transtorno de ansiedade, o que eu vou fazer? Eu vou ficar preocupada, poxa, eu vou apresentar o trabalho, eu tenho que me preparar, e aí, poxa, se eu não me preparar, eu posso passar vergonha, posso errar, e eu começo a criar coisas no presente para evitar que o problema aconteça no futuro, ok? E aí eu vou apresentar meu trabalho mais preparada, porque eu já previ que algumas coisas podem dar errado e eu já me preparei para aquilo, para evitar que essas coisas erradas aconteçam. Quando a gente está num nível mais intenso de ansiedade, né, um nível que pode estar beirando aí um transtorno de ansiedade, o que vai acontecer? Ao invés de eu me preparar para lidar com essas situações que eu pensei que podem acontecer, eu começo a entrar num processo de evitação, eu começo a entrar num processo de fuga. Por quê? Porque se eu começo a imaginar que se eu for apresentar o trabalho, as pessoas vão ficar reparando em mim, as pessoas vão rir de mim, eu vou errar e vou passar vergonha. Se eu começar a entrar nisso, e meu pensamento começar a ficar rodando, né, em cima dessas características que eu estou colocando, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir me preparar, eu vou simplesmente arrumar um jeito daquela apresentação de trabalho não acontecer. Ou eu vou faltar no dia, ou no dia eu vou chegar lá e eu vou passar mal, eu vou ter uma crise de ansiedade, eu vou passar mal, e aí eu vou para ser dispensada do trabalho, o meu organismo vai criar alguma situação para que eu evite aquela experiência, que na minha cabeça só tem uma opção, dar errado, ok? Quando a gente tem uma ansiedade
normal, no nível normal, a gente pensa nas coisas negativas que podem acontecer, sim, mas a gente também consegue pensar nas coisas positivas. Então a gente pesa os prós e os contras. No transtorno de ansiedade, a gente tem uma tendência a olhar tudo com um olhar mais, um filtro, né, mais negativo das coisas. Então a gente possivelmente não vai conseguir pensar que pode dar certo. A gente sempre vai tender a pensar que pode dar errado, que vai dar errado, que as pessoas vão rir, que ninguém vai gostar e etc. Ok? Então essa é a diferença entre a ansiedade do dia a dia, que todos nós temos em algum nível, e a ansiedade, né, no nível mais patológico, precisa ser tratado, precisa ser investigado, tá? E isso se aplica também ao TDAH. Por quê? Porque crianças com TDAH costumam ter um perfil mais ansioso, mas isso não quer dizer que elas têm transtorno de ansiedade, ok? Mas 1 a cada 2 crianças com TDAH vão ter transtorno de ansiedade, tá? Então a gente precisa ter esse olhar atento, sim, porque a criança pode já estar com transtorno de ansiedade ou pode vir a desenvolver, tá? Uma criança de 7 anos pode ter sensações no ambiente escolar? Com certeza, com certeza. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho mais para frente esse ciclo da ansiedade, né, do TDAH, que tem muito a ver com autoestima, tem muito a ver com a quantidade de rótulos, né, e de cobrança excessiva que a criança com TDAH tem em todos os ambientes, tá? Ele tem em casa, ele tem na escola, enfim, é comum para todo mundo. Oi, Elisa, seja bem-vinda! Que bom que você está aqui. Vamos lá. Então, vou fazer uma metáfora aqui com vocês que é fácil de vocês entenderem. Pensa só. Você tem um carro e o seu carro tem um alarme, ok? Se uma pessoa tentar arrombar o seu carro, o que vai acontecer? O alarme vai disparar. Para quê? Para sinalizar que tem alguém tentando invadir, né, arrombar o seu carro, roubar o seu carro. Então, a ansiedade normal, vamos dizer assim, né, seria mais ou menos isso. Esse alarme do carro que dispara diante de uma situação real, de uma situação de perigo real, né? Como o alarme do carro dispara quando alguém tenta lhe roubar, ok? Agora, quando esse alarme do carro está desregulado e ele começa a disparar sem necessidade, vocês já viram? Vocês já passaram na rua ou até perto da casa de vocês? Vocês já viram aqueles carros que de repente começa a disparar o alarme do nada, sozinho, e fica aquele alarme gritando tempão? Vocês já viram isso? Vamos ver se alguém já vivenciou essa experiência. Um alarme de carro que fica tocando na rua direto, sem ninguém dentro, sem ninguém ter encostado no carro. Deixa eu ver se alguém já vivenciou isso. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Elisa falou que sim. Então você imagina, gente, dá uma aflição, né? Agora, Lilian, pensa o seguinte. Pensa que a ansiedade, né, como eu falei, é esse alarme do carro aí que vai despertar, né, que vai disparar quando tem uma ameaça real. Então, se eu estou vivenciando uma situação, né, que tem uma ameaça real, eu preciso que o meu alarme interno me sinalize isso, para que eu possa me proteger, ok? Isso é saudável. Agora, se o meu alarme interno começar a disparar, mesmo sem ter uma ameaça real, isso vai dar problema. Por quê? Se dá uma aflição na gente que está ouvindo o alarme disparando do carro de uma outra pessoa, você imagina para o próprio carro. Ou melhor dizendo, se dá uma aflição na gente que está convivendo com a pessoa que está, né, em crise de ansiedade, você imagina para a própria pessoa. É muito ruim. Por quê? Porque ela vai ter uma frequência grande de sensações desagradáveis, porque a ansiedade é uma sensação, um estado emocional desagradável. Ok?
ok? Então, a ansiedade patológica ou o transtorno de ansiedade é como se fosse esse alarme do carro que dispara sem uma ameaça real, dispara de forma aleatória, dispara sem que tenha algo específico ali, né, ou uma ameaça real acontecendo. Então é como se fosse um carro que dispara o alarme sem ter um ladrão tentando roubar, ok? Então ele dispara sem necessidade, ele dá alarme falso. E se esse carro, que é a pessoa, né, começar a disparar esse alarme com muita frequência, o que vai acontecer? O cérebro dessa pessoa vai começar a interpretar com muita frequência que ela vive situações ameaçadoras. E se ela está vivendo situações ameaçadoras, esse cérebro tem que dar comandos para o corpo se preparar para essas situações. E aí ela começa então a ter aquelas crises, taquicardia, a respiração ofegante, ela começa a ter, às vezes passa mal mesmo de desmaiar, né? O corpo começa a ter algumas sensações. Então, isso tudo é uma reação do corpo a esse disparo do alarme sem necessidade. Então, o alarme falso faz com que esse corpo se prepare. Só que, gente, toda vez que você tem uma descarga, né, no seu corpo, que seu cérebro manda para o seu corpo informações de que ele precisa se preparar para lidar com uma situação de perigo, e essa situação não é real, e isso se torna frequente, o que vai acontecer? O seu corpo vai receber uma descarga de hormônios que vão ser prejudiciais para o seu corpo, que vão te fazer mal, que vão gerar esse estado emocional desagradável. E isso acaba fazendo com que a pessoa entre no ciclo, porque quanto mais ela tem crise de ansiedade, mais medo ela tem de ter crise de ansiedade. E aí ela, por medo de ter a crise, ela acaba tendo mais crise. Então vira um ciclo vicioso, tá? Agora, quem tem um carro com um alarme desregulado, que dispara por qualquer ventinho que acontece, né? O que vai acontecer? Esse alarme, né, desse carro vai ser mais vulnerável a qualquer movimento. Então, bateu um vento, alguém esbarrou no carro, né? Porque às vezes a gente passa, encosta no carro, balança. Então, esse carro vai ser mais sensível aos movimentos que acontecem com ele e vai disparar com maior frequência. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente está com o nosso alarme, né, do perigo, né, alarme das ameaças futuras desregulado, a gente começa a ficar mais vulnerável, mais sensível a perceber situações negativas no ambiente. Então é como se a gente fosse uma esponja que absorve mais as coisas negativas. É como se a gente estivesse usando um óculos com uma lente que enxerga o mundo de uma forma mais negativa. É como se a gente fosse um radar que ficasse o tempo todo captando as coisas negativas, as emoções negativas, ok? Então isso é extremamente desgastante. Por isso que quando você está lidando com pessoas que têm transtorno de ansiedade, você precisa, né, você que é mãe principalmente, precisa estar promovendo, né, esse tratamento, porque é desgastante para essa criança, é desgastante para esse adolescente, tá? Agora, uma pessoa pode ter uma crise de ansiedade sem ter o transtorno? Pode, tá? Porque às vezes, gente, acontece alguma coisa na nossa vida que naquele dia a gente não conseguiu lidar bem com aquilo. E aí a gente pode ter uma crise de ansiedade. Mas é uma coisa pontual, uma coisa que aconteceu naquele dia, por uma situação específica. Não é algo frequente, não é algo que tem intensidade e frequência suficiente para trazer prejuízos e impacto para as nossas vidas. Tá bom? Então vamos lá. E aí, como eu falei, a ansiedade, ela vai envolver tantos pensamentos, né, que são o que a gente chama de sintomas cognitivos. Então a gente vai ter que avaliar na hora de fazer o diagnóstico, né, e o tratamento, quais são esses pensamentos disfuncionais,
quais são esses sintomas cognitivos para a gente trabalhar esses pensamentos, porque são os pensamentos que são os gatilhos para a crise, tá bom? E também tem os sintomas comportamentais, que foi o que eu falei, né? A taquicardia, a respiração mais ofegante, tudo mais. Então é um misto de sintomas cognitivos e comportamentais que a gente tem que avaliar juntos, né? Identificar quais são para poder conseguir fazer um bom diagnóstico e também o tratamento. Agora, quando você está numa situação de ansiedade, o que vai acontecer com você? O seu corpo vai começar a te preparar para duas situações. Ou de lutar, né? Você está numa situação de perigo. Ou você luta, ou você foge. Mas, geralmente, a fuga é a que mais acontece, tá? Por que a fuga é a que mais acontece? Porque a esquiva, gente, a fuga de uma situação que a gente considera ameaçadora, que a gente considera perigosa, que a gente considera ruim, ela é algo que é extremamente reforçador. Por quê? Porque toda vez que eu tenho que apresentar um trabalho, eu fico doente para não ir para a escola, o que acontece? Eu estou fugindo daquela situação. E aí eu estou conseguindo evitar que aquela situação ameaçadora aconteça. Então, o que eu aprendo? Que na próxima vez que eu tiver que apresentar um trabalho, eu tenho que ficar doente, porque se eu ficar doente, eu evito aquela situação ameaçadora. Então, a esquiva, a fuga de uma situação de ansiedade, uma situação, né, que gera ansiedade para aquela pessoa, é extremamente reforçadora, porque ela está evitando um desconforto emocional, tá? A gente precisa, então, pegar a pessoa e forçar que ela vá e faça? Não, não é assim, né? A gente expor a pessoa aos estímulos é uma coisa, a gente jogar a pessoa no fogo é outra coisa, né? A gente vai ter que trabalhar com essa criança toda uma escala de gradação, onde ela vai começar a ser exposta àquela situação gradativamente, para que ela vá criando confiança naquela experiência, e aí até que ela consiga encarar, né, aquela situação de frente, ok? Tem todo um trabalho que a gente faz que é gradativo, num passo a passo para trabalhar. Mas só para vocês entenderem o quanto que a esquiva, a fuga, ela é extremamente reforçadora. Então, por isso que diante de uma situação difícil, né, para criança, para adolescente com TDAH, a crise de ansiedade ela é um recurso que o organismo cria, né, para poder, primeiro, se proteger daquela situação e, segundo, né, para evitar ser exposta àquela situação que o cérebro dela interpretou como ameaçador. E aí a esquiva acaba reforçando, porque ela aprende que toda vez que ela tem esse comportamento, ela evita aquela situação, tá? E aí, a gente começou falando no início que muitas pessoas com TDAH, elas podem ter o transtorno de ansiedade também, e muitas vezes a pessoa, quando vai buscar o diagnóstico, principalmente quando é adolescente ou adulto, acho que adulto ainda é mais comum isso acontecer. Às vezes a pessoa ela vai buscar o diagnóstico achando que tem transtorno de ansiedade, e aí quando vai fazer a avaliação percebe que tem TDAH, descobre que tem TDAH. Okay? Isso é muito comum. Então assim, o diagnóstico é um diagnóstico que a gente precisa ter conhecimento tanto do TDAH quanto do transtorno de ansiedade, para a gente conseguir identificar se aquela pessoa tem os dois ou aquela pessoa tem um ou outro, sem que a gente confunda um com o outro, tá? Porque a pessoa pode ter TDAH e ter transtorno de ansiedade e a gente confundir as coisas, ok? Se não souber fazer um bom diagnóstico, tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma paciente minha. Ela tinha 17 anos quando eu comecei a atender, estava em processo de estudo, né, para Enem, porque ela queria fazer medicina e tudo mais, e ela foi fazer atendimento comigo por conta de uma ansiedade muito alta, muito ansiosa e tudo mais. E começou
a ser atendida por mim. Eu comecei a fazer a avaliação com ela, relacionada à ansiedade, tal. E no meio do processo, eu percebi que a ansiedade dela não era só uma ansiedade, tinha algo a mais. E aí eu percebi que ela tinha muitas características de TDAH, muitas. E aí um dia, né, ela chegou para mim, aí eu comecei a observar, né, coletar informações, não tinha falado com ela ainda sobre essa suspeita, mas eu comecei a ter uma observação mais atenta. E aí um dia ela chegou na consulta, né, e falou assim: Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ouvi falar sobre TDAH e eu fiquei pensando que eu acho que eu tenho TDAH. E aí eu falei com ela: olha, eu já estou investigando isso já há um tempo, já estou observando isso, né? E foi bom que você falou, porque se você teve essa autopercepção, né, é legal. E aí a gente começou a avaliar. No final das contas, gente, a avaliação que eu fiz, depois o psiquiatra confirmou, né, e deu o laudo para ela e tudo mais, é que ela tinha tanto TDAH quanto transtorno de ansiedade. E ela então foi sendo tratada nos dois transtornos, né? Mas ela chegou para mim com uma queixa de ansiedade e no final, né, ela identificou que ela tinha tanto transtorno de ansiedade quanto o TDAH. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Tinha os dois, tá bom? Mas às vezes pode acontecer dela chegar com sintomas de ansiedade e não ser ansiedade, ser só TDAH. Pode acontecer, tá bom? Por quê? Porque são sintomas muito parecidos e às vezes a gente pode confundir. Sim, por isso que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Agora, cada duas pessoas com TDAH, cada duas pessoas com TDAH, uma sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. Por que é algum tipo de transtorno de ansiedade? Porque existem vários tipos de transtorno de ansiedade, tá? Tem transtorno de ansiedade de separação, tem transtorno de ansiedade generalizada. Então, tem vários tipos de transtorno de ansiedade. E quem tem TDAH tem mais chance de também ter transtorno de ansiedade associado, tá? Isso é uma estatística muito importante da gente saber, principalmente quem é profissional, né, que trabalha com crianças com TDAH, para levantar essa suspeita em algumas situações e observar esses sintomas, tá bom? E aí, qual é a questão aqui? Eu acho que vocês já perceberam que ansiedade não é aquilo que a gente chama de ansiedade no dia a dia, do tipo, eu vou fazer uma viagem, então eu fico ansiosa com aquela viagem, e aí eu não consigo dormir porque eu tô com muita vontade que aquela viagem chega. Gente, isso não a gente chama de ansiedade, mas não é uma ansiedade, isso é uma expectativa. Eu tenho uma expectativa de que algo bom vai acontecer e isso então me mobiliza, eu mobiliza meu pensamento, eu começo a pensar e desejar muito que aquilo aconteça o mais rápido possível, eu começo a fazer planos e tudo mais. A ansiedade, como eu falei, é um estado emocional desagradável que gera uma sensação de medo dirigida para o futuro. O que isso significa? É uma sensação de medo porque a gente antecipa preocupações, a gente antecipa nos nossos pensamentos possíveis ameaças futuras. Isso é ansiedade, ok? Então a gente já percebeu que existe diferença. Então, quando que a ansiedade no TDAH está presente? Né? Muitas vezes as mães falam assim: meu filho é muito ansioso porque ele não sabe esperar, meu filho é muito ansioso porque tudo ele quer para ontem, meu filho é muito ansioso porque se eu disser para ele que final de semana ele vai na pizzaria, ele fica me perguntando toda hora se chegou. Gente, isso, né, a gente fala que ele tem um perfil mais ansioso, né? Isso é uma característica das crianças com TDAH. Por quê? Porque crianças com TDAH têm dificuldade de lidar com o tempo, de perceber passagem do tempo. Então, tudo que não é aqui e agora, o TDAH vai achar que vai demorar muito, ok? Então, se é uma hora, se é um dia ou se é uma semana,
para o TDAH esperar é a mesma coisa para ele. Pra gente, esperar 1 hora, esperar um dia, esperar uma semana faz diferença. Mas para quem tem TDAH, geralmente, esperar um dia, esperar 1 hora, esperar uma semana, para eles tem a mesma intensidade. Por quê? Porque eles têm dificuldade de ter essa percepção do tempo e entender que o tempo tem variações. Então, para eles, tudo que não é aqui e agora, eles têm dificuldade de percepção. Por isso eles têm essa coisa, essa expectativa de que tudo aconteça agora, né? E aí eles ficam perguntando, porque se você falar assim, ó, hoje é quarta-feira, vocês vão na pizzaria no sábado, faltam 2 dias, ele vai te perguntar isso daqui a 10 minutos de novo, porque para ele 2 dias é muito abstrato, ele não tem noção de tempo, de que 2 dias são 2 dias, como a gente percebe, ok? Por isso que ele vai te perguntar daqui a meia hora, ele vai te perguntar no outro dia de novo, você tá chegando, né? Porque ele não tem essa noção dessa passagem do tempo, tá? Ó, a Adriana colocou, aqui em casa aviso no dia antes ou às vezes no dia. Isso, mas você também pode fazer marcadores de tempo, Adriana, porque assim, as crianças, elas têm dificuldade com essa percepção? Tem, mas elas também precisam aprender a lidar com isso. Porque se a gente não estimula a criança a aprender a lidar com isso, a gente vai estar reforçando essa dificuldade, ok? Então, é claro, a gente pode fazer em algumas situações, sim, mas o ideal é que a gente crie uma estratégia para que a criança consiga perceber essa passagem do tempo de uma forma mais adequada, tá? Para que ela consiga perceber o quanto tempo está faltando. Então, a gente pode criar marcadores de tempo com ela. Tá? Se for por dia, calendário, enfim, a gente pode criar algumas coisas visuais, concretas, para ajudar essa criança nessa percepção de tempo, tá bom? Para que ela vá desenvolvendo isso ao longo do tempo, ela vai desenvolvendo essa habilidade. Uma outra coisa que também dificulta o TDAH lidar com coisas que vão acontecer depois, né? É porque o TDAH, ele quer tudo para aqui e agora, porque ele tem dificuldade. O cérebro do TDAH tem dificuldade de postergar, de adiar recompensa, adiar coisas prazerosas, coisas boas, coisas que ele tem interesse. Então, tudo aquilo que é prazeroso, que é bom, que ele tem interesse, ou que é algo gratificante para o TDAH, o cérebro dele interpreta que ele tem que ter aquilo agora. E aí, por isso que ele tem tanta dificuldade também de conseguir esperar. Então, assim, se você fez um combinado com ele, ó, você vai fazer o seu dever de casa hoje, né? Você participou, conseguiu, se esforçou, né? Você conseguiu, no final de semana, eu vou te dar você pode ir na pizzaria. Esse adiamento da recompensa, isso é muito difícil pro TDAH. Isso provavelmente não vai motivá-lo, ou pelo menos não vai manter a motivação um tempo suficiente. Ok? Por quê? Porque eles querem a recompensa agora. E se bobear, se deixar, eles vão querer recompensa antes de estudar. Eles vão querer assim, ó, filho, se você fizer o dever de casa todinho, né, direitinho, depois você pode ficar no videogame. Ele vai tentar te convencer de que, mãe, deixa eu ficar no videogame, depois eu faço o dever de casa, eu prometo que eu vou fazer tudo. E aí, às vezes, as mães caem, né? E aí, depois que ele joga o videogame, ele faz o dever de casa, não é porque ele é mentiroso, não é porque ele descumpriu o combinado que fez com você. Não, é porque ele não tem... A motivação que faria ele se engajar na tarefa de casa não existe mais, porque ele já brincou. A motivação precisa estar presente para que ele use essa motivação na tarefa de casa. Então, a recompensa tem que sempre vir depois, tá? E com TDAH, essa recompensa, no início, ela vai ser imediatamente depois. Ela vai ser uma recompensa imediata. Então, fez o exercício de casa, agora você pode brincar. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai aumentando o espaçamento. Não é assim, Maísa? Mãe, deixa, mãe, eu jogar videogame, eu prometo que depois eu faço. Ele não faz, gente. Porque assim, eu já ganhei minha recompensa, né? Não, vamos lá. A gente vai fazer o dever de casa e depois você vai receber uma recompensa pelo seu comportamento.
E aí ele ganha depois. Aí isso faz com que ele se mantenha motivado, tá? Então, assim, deixa eu ver aqui. Ó, tem gente até rindo, né? Do Prometo. Eles são terríveis, gente. E a gente cai, porque eles insistem tanto, né? Que a gente acaba cedendo, porque se a gente for argumentar e contra-argumentar com eles, a gente vai perder sempre. Então, por isso que o comando, né? O combinado tem que ser curto, né, objetivo, não pode ter muita falação, porque quanto mais a gente fala, mais argumentos eles têm. Então, a ansiedade no TDAH, ela começa a aparecer, né, e pode evoluir por um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque a criança com TDAH começa a ter uma percepção de que o ambiente externo é ameaçador. Então, não é essa ansiedade porque ela quer que as coisas aconteçam aqui e agora, tá? Ela quer que as coisas aconteçam aqui agora porque ela tem dificuldade de percepção do tempo, ela tem dificuldade de adiar a recompensa, o cérebro dela tem dificuldade de adiar a recompensa. Então, no início, a recompensa ela é imediata e depois a gente vai aumentando. Ó. Primeiro a gente dá a recompensa imediata, no mesmo dia. Depois a gente dá, ó, a recompensa vai demorar 1 dia. Depois a gente aumenta para 2 dias. Depois a gente aumenta para 3 dias. A gente vai aumentando até chegar 1 semana, até que ela consiga adiar a recompensa sem tanto sofrimento, né? E sem perder o interesse naquilo que a gente está querendo que ela faça, tá? Então é gradativo o desenvolvimento dessa habilidade, ok? Então, possivelmente, se você tem um filho com TDAH que tem muita dificuldade de adiar a recompensa, se você for adiar a recompensa logo no início, você não vai conseguir o engajamento dele. Começa com a recompensa imediata e vai espaçando o tempo aos poucos, até que ele consiga adiar num tempo maior, tá? E aí, gente, a gente não tá falando de uma ansiedade, como eu tô explicando para vocês, né? A gente tá falando de uma expectativa que ele tem, de uma dificuldade de percepção de tempo, de uma dificuldade de lidar com adiamento de recompensa e tudo mais, ok? Agora vamos falar da ansiedade no TDAH. Qual é a ansiedade no TDAH, gente? A ansiedade no TDAH, ela começa a aparecer principalmente quando essa criança ela começa a perceber que o ambiente externo é ameaçador. Como assim, Juliana? Como que ela começa a perceber que esse ambiente externo é ameaçador? Quando ela começa a perceber que ela vai ser criticada, que ela vai errar e as pessoas vão cobrar dela, que ela não consegue fazer aquilo que as pessoas estão querendo que ela faça, que por mais que ela se esforce, ela não vai dar conta. Quando as pessoas começam a rotular, a brigar, a chamar muita atenção, isso vai gerando um senso de incapacidade, um senso de ineficiência, um senso de autoeficácia ruim que atinge diretamente na autoestima dessa criança. E aí, se eu me sinto incompetente, se eu me sinto impotente, eu vou começar a achar que esse ambiente é ruim. Então, se eu já sei que na escola, eu vou falar até um exemplo de um paciente meu que a gente está trabalhando isso com a escola. A criança, ela não chama a professora, ela não levanta o dedo para perguntar nada para a professora, porque toda vez que ela levanta o dedo para perguntar, para dizer que está atrasado, alguma coisa, as crianças ficam sacaneando, rindo, alguma coisa assim. Então, o que ele faz? Ele já identificou que aquele ambiente é um ambiente ameaçador, e aí ele não tem aquele comportamento de perguntar para a professora, de tirar dúvida, ou de dizer que está atrasado, que não terminou ainda, né, de pedir mais tempo. Ele não faz esse movimento porque ele tem medo, já antecipadamente, de que os colegas vão sacanear e vão rir. Ok? Ó, a Maísa colocou: todas as explanações que você fez meu filho sente na escola. Maísa, eu recebo muita mãe falando que os filhos estão com verdadeiro horror da escola, ok? Não querem ir para a escola de jeito nenhum, por conta disso, tá? Por quê? Porque na escola eles são cobrados. Na escola é o tempo todo
fulano, presta atenção, fulano, já terminou, fulano, bora, você tá atrasado. Gente, isso parece que é algo positivo, mas não é. Eu até essa semana passada, eu fui numa escola conversar sobre 2 pacientes meus com TDAH que estudam nessa escola. E aí eu falei sobre esse monitoramento do professor, né? Que é importante pro TDAH. E aí a coordenadora falou isso. Não, mas a professora fala. A professora toda hora fala, fulana, bora, presta atenção, não sei o quê, tal. E eu falei pra ela, olha só, isso não é incentivo. Isso é crítica. Quando você tá atrasado, copiando, né, um dever, um exercício, e você tá atrasado e fica alguém toda hora, fulano, presta atenção, fulano, você tá atrasado, bora fulano, mais rápido. Você não está incentivando, você está criticando. E de tanto a criança ouvir fulano, você está atrasado, fulano, você não terminou, fulano, eu vou apagar, fulano, essa criança começa a achar que aquele ambiente é um ambiente de crítica. Ela começa a achar que ela não vai conseguir, porque toda hora ela se distrai, toda hora ela está atrasada, ok? Então ela começa a interpretar esse ambiente como ameaçador. Então ela começa a evitar certas coisas para a professora não chamar atenção. Então, gente, é diferente um professor que está incentivando a criança do professor que está criticando a criança. Ok? E aí eu expliquei, olha, a melhor forma não é você ficar chamando a atenção da criança o tempo todo na sala de aula. Porque senão ela vai ficar com destaque, uma atenção negativa muito grande. Você pode fazer combinados com a criança. Então, por exemplo, fulaninho, eu percebo que você às vezes se distrai, isso faz com que você se atrase. Vamos fazer um combinado? Toda vez que você estiver atrasado, que você estiver se distraindo, eu posso passar por você e botar a mão no seu ombro? Porque toda vez que eu botar a mão no seu ombro, você vai saber que você precisa se concentrar na atividade que você está se atrasando. Vamos combinar assim? É uma forma de eu te ajudar, pode ser? Pronto, você fez um combinado com a criança com a intenção de ajudar a criança e não de chamar a atenção dela. A criança, por mais que ela pode até ser que ela não consiga corresponder ao combinado, mas ela vai se sentir respeitada e ela vai se sentir que você tá ali para ajudar e não para brigar com ela o tempo todo, ok? Uma outra forma também, né, é você falar para a turma e não só para a criança. Você criar alguns sinais, né, para a turma, para que a turma comece a prestar mais atenção em você. Então, é uma forma diferente, incentivar, né, chegar para o fulano e falar assim, fulano, poxa, que legal, você já copiou a primeira parte do quadro, parabéns, ó, show de bola, agora só falta uma, vamos lá, tô aqui junto com você precisa de ajuda? Então, isso é incentivar a criança. Você reconhece o que ela já fez e você dá um gás, né, dá um empurrãozinho, dá um incentivo para ela continuar fazendo. Agora, se você só olha para o que está faltando e nunca olha para o que ela já conseguiu, entendeu? Então, é importante isso. E aí, gente, eu estou falando da escola, mas isso também acontece em casa, tá? Isso acontece, a mesma fala que eu estou falando aqui da escola, porque foi o exemplo aqui que a mãe colocou, acontece em casa também. Porque, olha, o TDAH, o problema na autoestima do TDAH começa em casa. Porque é em casa que essa criança vive a maior parte do tempo. É em casa que essa criança tem as figuras de autoridade mais importantes da vida dela. É em casa que essa criança passa os primeiros anos da infância antes de ir para a escola. A escola, ela acaba sendo um espaço de reforçar, né? Então a gente tem que ter cuidado também em casa, porque isso pode estar acontecendo em casa. Rosângela, mas isso eu vou te falar, os professores não aprendem, tá? Eu posso falar porque eu sou professora, né? Eu sou professora, eu sou pedagoga, e a gente não aprende isso nos nossos cursos. Eu já dei aula 10 anos no curso de pedagogia, que é o curso de formação de professores, e eu sei que no curso, além de eu ter feito o curso, né, eu também dei aula no curso, e eu sei que não ensina esse manejo, infelizmente. Então a gente precisa orientar os professores, né? A equipe pedagógica da escola precisa estar se atualizando para orientar professores, porque eles não aprenderam a fazer isso. Eles acham que quando eles falam assim, fulaninho, bora fulaninho, preste atenção, eles acham que estão ajudando, ok? Às vezes eles não estão nem fazendo com a intenção de criticar, né, de apontar o dedo, mas eles acham que estão ajudando a criança. Não, é porque ela se distraiu, eu estou ajudando ela a ela voltar ao foco.
Tá, mas só que você está fazendo isso expondo a criança, você está fazendo isso apontando a maior dificuldade que ela tem, e ela não se distrai porque ela quer, ela se distrai porque ela tem um transtorno que faz com que essa atenção fique instável, ok? Então, a gente precisa entender os dois lados, né? É claro que o professor precisa se atualizar, precisa aprender formas melhores de se comunicar, de lidar com as crianças, mas, por outro lado, né, é uma busca que todos nós temos que fazer, né? Todos nós que atendemos as crianças com TDAH, isso também acontece, Rosângela. Infelizmente, isso, eu vou te falar, é um crime, né? Porque além de ser uma coisa ruim do ponto de vista psicológico, né? Ruim do ponto de vista das relações sociais, do respeito, tudo mais, você menosprezar uma pessoa, né? Você, enfim. Mas às vezes a pessoa fala isso porque acha que esse é um vocabulário, não foi na intenção de menosprezar, mas usa esse vocabulário no dia a dia. Então cada caso é um caso que a gente precisa analisar. Então vamos lá, gente. Então, toda vez que uma criança, ela apresenta, com TDAH, apresenta uma dificuldade na realização de uma tarefa, que ela fracassa, né, que ela erra, que ela não consegue, é comum que ela receba críticas, né? E essas críticas excessivas, ela vai fazendo com que a criança comece a perceber que o ambiente é um ambiente ameaçador. Ela começa a internalizar que ela é o problema, que ela é o erro, é o errado, que ela não consegue. Então, esse senso de autoeficácia, esse senso de capacidade vai sendo prejudicado. E conforme isso vai sendo prejudicado, o que acontece? A criança vai tendo um rebaixamento na sua autoestima. Ela vai começando a se ver de uma forma negativa. Sim, troca do auxiliar por isso, tirando tarefa dele, dizendo que é lerdo. É aquilo, né? Auxiliar que não foi preparado, né? Foi colocado ali, mas não foi orientado de como trabalhar, né? Isso aí. Então, fiquem atentos, percebendo essas situações, tomem uma atitude na hora, tá? Então, conforme essa criança vai tendo um rebaixamento na sua autoestima, né? Desenvolvendo um senso de incapacidade, o que vai acontecendo? Ela vai começando a desenvolver uma percepção de que esse ambiente é ameaçador. Então ela começa a perceber que ela precisa esconder as coisas da mãe, porque se ela mostrar, a mãe vai brigar. E aí começa a entrar mentira, não com a intenção de mentir, mas para esconder, para fugir. A mentira como fuga de uma situação e não para enganar o outro, né? A mentira, ela tem várias funções sociais. E muitas vezes a mentira no TDAH tem mais a ver com fuga daquela situação, para não ser chamada atenção, para ninguém brigar com ele, né? Do que com a intenção de enganar o outro, tá bom? Então ele começa a achar que ele vai ser punido, que ele vai ser colocado de castigo, que ele vai perder o recreio, que ele não vai para a educação física, que ele vai ter que vai falar com a mãe dele em casa, a mãe dele vai brigar, vai bater, enfim. E em casa, o pai vai brigar, a mãe vai brigar, vai botar de castigo, coisas desse tipo, tá? E aí, isso começa a gerar na cabeça dessa criança pensamentos ansiosos. O que são pensamentos ansiosos? Pensamentos que são de ameaças, pensamentos que são preocupações antecipadas. Então, toda vez que ele sabe que ele vai vivenciar aquela situação, ele já começa a sofrer antes da hora. Ele já começa a se preocupar antes da hora. Ele já começa... E aí, gente, se isso é uma constante na vida da criança com TDAH, daqui a pouco esse ciclo, ele roda tanto que a criança, além do TDAH, começa a desenvolver o transtorno de ansiedade. Ok? Porque o que acontece? No início, ele começa a evitar aquelas situações, ele começa a tentar lidar de alguma forma, mas depois ele começa a ter crises de ansiedade, porque toda vez que ele for para a escola, toda vez que ele tem que ir para a escola, ele já começa a ter crise de ansiedade em casa, antes mesmo de chegar na escola, antes mesmo de acontecer alguma coisa. Ele já
imagina que aquilo vai acontecer. Ele já imagina que ele não vai conseguir, ele já imagina que a professora vai brigar, ele já imagina que ele vai ficar sem recreio. Não sei se vocês já viram isso com o filho de vocês, mas eu já vi crianças que choravam porque falavam, eu sei que eu vou ficar sem recreio de novo. Porque eles já sabiam, ou eles já imaginavam que não adiantava. Ele sabia que ele ia ficar sem recreio, porque ele sabia que ele não ia conseguir, né? Então, gente, vocês entendem o quanto é importante a gente quebrar esse ciclo vicioso? O ciclo vicioso da baixa autoestima no TDAH precisa ser quebrado urgentemente. Urgentemente. E a primeira coisa que a gente faz para quebrar esse ciclo vicioso é orientar a família e a escola. Principalmente a família. Por quê? Porque é você, adulto, que lida com crianças com TDAH, é que vai mudar primeiro. Para que a criança mude a sua forma de se ver, você primeiro vai ter que mudar a forma de ver essa criança. Então é o adulto que vai quebrar esse ciclo. Não espere que seu filho faça isso. Não espere. Então a orientação de pais, ela é essencial por conta disso. Porque é a orientação de pais que vai ajudar você a quebrar esse ciclo vicioso da baixa autoestima no seu filho. Eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico do ciclo vicioso da baixa autoestima, só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, a criança faz uma coisa de errado, erra, esquece, troca, ela é criticada, e isso se repete muitas vezes, a criança vai desenvolvendo um senso de autoeficácia prejudicado, e isso vai gerando um senso de impotência, de incapacidade, que vai baixando a autoestima dessa criança. O que é baixar a autoestima? É essa criança ter uma visão negativa dela mesma. E a baixa autoestima é um terreno fértil, tanto para o desenvolvimento da depressão, quanto para o desenvolvimento da ansiedade. Então, quem vai quebrar esse ciclo da baixa autoestima? Somos nós. Somos nós. Não é tornando a situação facinha, não é parando de chamar a atenção da criança, não é, então eu não posso criticar meu filho, deixa ele fazer tudo do jeito que ele quer. Não é isso, gente. É a gente sabendo lidar com isso, como eu dei o exemplo da professora. Então eu não vou criticar o meu aluno ou o meu filho só por criticar, apontando o erro, apontando o defeito. Eu vou estar numa comunicação mais positiva, incentivando o meu filho naquela situação. Eu vou deixar ele de qualquer jeito? Não, eu vou intervir, mas eu vou intervir de uma forma mais positiva e de uma forma mais assertiva, que vai contribuir para o desenvolvimento dele. E não só apontar coisas que ele não está conseguindo fazer. Ok? E aí, além disso, né, a gente vai entrar com os tratamentos, que são importantíssimos do TDAH, né? Por que o tratamento é importantíssimo? Porque essa criança precisa aprender estratégia. Então, por exemplo, se essa criança é uma criança que nunca consegue terminar as tarefas da sala de aula, o que a gente pode fazer, que estratégia a gente pode usar para ajudar essa criança a conseguir dar conta das tarefas que ela tem para fazer? Ok? Então não é eliminar as tarefas, não é deixar de cobrar, não é isso. É a gente dar o suporte que essa criança precisa. Então a gente vai mudar a nossa forma de olhar para essa criança, a gente vai mudar a nossa forma de se comunicar com essa criança e a gente vai oferecer para essa criança o suporte que ela precisa, que são as estratégias, né, que ela precisa para desenvolver aquelas habilidades que ela está com dificuldade. Ok? O que eu percebo, na maioria dos casos, é que, muitas vezes, a família, as mães, né? Vou falar de mães que é o nosso público aqui. A família cobra da escola, quer que a escola faça diferente, quer que a escola tenha um trabalho diferenciado. E isso é importante. Mas não oferece o tratamento da criança. Não muda também a sua forma de agir com a criança. Ok? Quer que todo mundo mude, quer que a criança mude, quer que os professores mudem, quer que a escola mude, mas quer continuar sendo mãe como sempre foi. Ok?
Rosângela, eu moro na cidade de Cabo Frio, que fica no estado do Rio de Janeiro, não sei se você conhece, e eu atendo em Cabo Frio e também numa cidade vizinha chamada Araruama, tá bom? Não sei se você conhece essas duas cidades. E faço atendimento online também, tá? Dependendo do caso, né? Porque não são todas as pessoas que se adaptam ao atendimento online, não são todas as crianças, mas hoje eu tenho alguns pacientes que fazem atendimento online de TDAH que estão indo super bem, tá bom? Então faço também atendimento online. E além disso, eu faço todo o trabalho de treinamento de pais também de forma online, tá? Presencial e online, para que você perceba, né, essas situações, aprenda, né, e possa lidar no dia a dia. Então, você é de Iguaba, pertinho, né? Então, Iguaba fica mais perto de Araruama do que Cabo Frio até, né? Fica mais perto de Araruama do que Cabo Frio, tá bom? Mas tem que ir em Cabo Frio também. Então, vamos lá, gente. Só pra gente encerrar aqui, porque a gente já... Só particular, Rosângela. Não trabalho com plano de saúde, tá? A gente vai... Vou dar aqui pra vocês algumas dicas, né? Na verdade, eu já dei aqui orientação básica em relação ao que a gente precisa fazer. Então, primeiro, você mãe, né? Vamos pensar, primeiro a gente faz, depois a gente começa a cobrar do outro, né? E querer que o outro faça também. Mas a gente precisa, primeiro, quebrar esse ciclo vicioso da autoestima, da baixa autoestima. Como é que a gente quebra esse ciclo vicioso da baixa autoestima? Entendendo que a criança ela não faz porque ela é preguiçosa, ela não faz porque ela tá com má vontade, ela não faz, muitas vezes, porque ela tem um TDAH. Oi, Lucília, boa noite. Entendeu? Eu troquei, né? Eu troquei para as 18 horas. Tem gente que às vezes fica perdida ainda. Então, esse ciclo precisa ser cortado. De que forma? Você entendendo o que está acontecendo com seu filho, para você não cobrar dele coisas que ele não vai dar conta sozinho. Você melhorar a sua comunicação com seu filho e dar o suporte que ele precisa. Tá? Você como mãe, na escola da mesma forma, nos tratamentos dessa criança. Então, assim, gente, TDAH tem que estar em tratamento. E se essa criança já está com transtorno de ansiedade, porque a gente tem crianças que já estão, né, tendo crise de ansiedade e tudo mais, precisa ser tratado. Precisa ser tratado os dois transtornos, tá? Os dois transtornos. Às vezes até com medicação. Tá bom? Então, assim, gente, se seu filho tem muita expectativa que as coisas boas aconteçam, não sabe esperar, não sabe adiar a recompensa, quer tudo para aqui agora, o médico pode medicar? Até pode. Eu vejo várias crianças com essa característica que estão sendo medicadas aí para ansiedade, né? Agora, o médico avaliou, ele é soberano nessa parte de medicação, eu não vou me meter nisso. Nem quero me meter nisso. Eu só estou dizendo para vocês que essa ansiedade, que a gente fala que é ansiedade, né, na verdade é uma expectativa, é uma dificuldade que a criança com TDAH tem de lidar com tempo, tudo que não é aqui e agora, e de postergar recompensa, postergar coisas que são prazerosas para ela. Okay? E isso é uma dificuldade que ela tem por conta do funcionamento do cérebro dela. Tá? Ok? A gente pode trabalhar isso? Pode ajudar a criança a lidar melhor com o tempo? Sim, existem estratégias para isso. A gente pode ajudar a criança a lidar melhor com o adiamento de recompensa? Sim, existem estratégias super eficientes para a gente fazer isso. Tá? Ok. Ansiedade, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de um estado emocional que é desagradável, que gera uma sensação de medo, que esse medo, ele acontece por quê? Porque o cérebro daquela pessoa começa a ser povoado de pensamentos, de preocupações, de pensamentos relacionados a coisas ruins que podem acontecer no futuro. E aí ela começa a sofrer por antecedência. Ok? E aí, quando esse cérebro interpreta todos esses pensamentos, ele começa a dar sinais para o corpo
reagir a essas situações de ameaça. Por isso que tem todos aqueles sintomas comportamentais também. Ok, pessoal? Dúvidas em relação a isso? Entenderam a diferença de ansiedade para transtorno de ansiedade? Entenderam como é importante a gente investigar esses sintomas, né, ou esses comportamentos mais ansiosos do TDAH, para ver se é um sintoma que é de ansiedade normal, igual de todo mundo, né, ou se já está beirando aí um transtorno que precisa ser avaliado, precisa ser tratado. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? Podemos encerrar. Eu vou dar só uma dica para vocês, que é em relação a quando essa criança estiver ansiosa, né? Mesmo que ela não esteja em crise, mas se você perceber que seu filho está mais ansioso, está começando a ficar, né, muito eufórico com as coisas, isso também é característica muito do TDAH, ficar muito eufórico. Existe uma técnica que é essencial para o TDAH, essencial para a criança lidar com as suas próprias emoções, para lidar com ansiedade, tudo isso, que é a técnica da respiração, né? Que a gente chama de respiração diafragmática. O que é respiração diafragmática? Respiração diafragmática é aquela respiração, sabe aquela respiração do bebê? Que ele respira e a barriguinha sobe e desce? Essa é a respiração diafragmática, ok? É aquela respiração onde a gente inspira pelo nariz, segura a respiração, prende a respiração e depois solta a respiração pela boca devagarinho, sem soprar, pela boca devagarinho. Então, geralmente a gente conta, né? Tem várias formas de você contar, mas você pode fazer, ó. Inspira contando até 5, prende, depois expira contando até 8. Então, sempre na hora de expirar pela boca, você vai mais devagarinho, tá bom? Então, ó. Tá vendo como é que meu diafragma, ele encheu e voltou? É exatamente essa respiração. Então, faça ciclos de respiração diafragmática com seu filho, né? E não precisa esperar ele ficar ansioso, não. Você pode fazer isso todos os dias com ele. Treina com ele, ensina para ele. E quando ele começar a ficar nervoso, ele pode fazer essa respiração. Que quando ele começar a ficar com raiva das coisas, ele pode fazer essa respiração. Que quando ele começar a ficar muito preocupado com as coisas, ele pode fazer essa respiração. Sabe por quê, gente? O que acontece? Quando a gente está numa situação de raiva, de medo, de ansiedade, o nosso cérebro, ele dispara o alarme, né? Lembra que a gente falou do alarme do carro? E pra gente desarmar o alarme, pensa só, o carro tá disparando o alarme sem necessidade. A gente já tá de saco cheio daquele barulho no ouvido. Como é que a gente faz para desarmar esse alarme? Através da respiração diafragmática. É a melhor forma de você desarmar esse alarme. Por quê? Porque a respiração diafragmática vai dar um sinal para o seu organismo de que você está ficando relaxado, de que aquela ameaça não está mais acontecendo. Então, o seu cérebro vai desarmar esse alarme e você vai começar a relaxar. Os seus batimentos cardíacos vão começar a diminuir e vai começar a ficar mais estável. A sua respiração vai ficar menos ofegante e você vai conseguir se acalmar. Ok? Então, ensine para o seu filho isso, faça com ele. Né? Existem várias formas de a gente fazer, vários aplicativos. Eu já coloquei várias vezes aqui no Instagram aplicativos que a gente pode usar para ensinar essa respiração para criança. Eu já coloquei aqui algumas técnicas, né? Da flor e da vela, né? Pega a florzinha, vamos cheirar a florzinha. Agora vamos soprar a velinha. Não é soprar igual vela de aniversário, né? Mas soltar o arzinho, né? Ou então você pode pegar um potinho transparente, colocar a bolinha de isopor dentro, pequenininha, e botar um véuzinho, né? Aquele tulezinho em cima. E aí a criança respira, quando ela for expirar, o arzinho vai balançando as bolinhas dentro do potinho. Você pode fazer isso também, para treinar. Eu fiz uma atividade hoje, não sei se vocês viram aqui nos meus stories, uma atividade com o tema da Páscoa, né? E uma das atividades era o seguinte, era um coelho,
ele fica em pé, né? E aí ele, na boca do coelho é um buraco e ele fica em pé, né? É mais ou menos assim, né? O coelho aqui e aqui é uma boquinha do coelho. E aí tem as cenourinhas. Depois eu vou até pegar aqui pra mostrar. Isso aqui, peraí. Coelhinho, tá aqui. Ó, o coelho tá aqui, a cenourinha que não tá aqui, ó. Tá vendo? O coelhinho, ele fica em pé, assim, na mesa, tá? Depois vocês dão uma olhadinha no meu story que eu coloquei lá. E tem umas cenourinhas que a gente faz também com papel. E as cenourinhas, ela fica na mesa, assim, na frente, numa distância. E aí, com um canudinho, a criança vai assoprando a cenourinha até acertar a boca do coelho. O ideal é que ela assopre, né, e a cenourinha percorra o caminho mais distante possível, né? Então, o que eu trabalhei com a criança nessa atividade? Trabalhei a respiração, né? Ela inspira e ela expira soprando pelo canudinho, e aí o arzinho que vai saindo empurra a cenourinha para dentro da boca do coelho. Então, é uma brincadeira que eu fiz com as crianças, né? Para treinar com elas a respiração diafragmática, tá bom? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Podemos? Então tá bom. Qualquer coisa, a gente vai conversando lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você é mãe de TDAH, não está ainda no nosso grupo do WhatsApp, você tá perdendo, tá? E logo, logo o grupo vai esgotar as vagas, porque ele já está quase cheio. Quando chegar, tem 200 pessoas. Quando chegar a 256, não tem como entrar mais ninguém. Então, corre, acesse o link que tá na minha bio aqui do Instagram, ou se você tá assistindo esse vídeo gravado lá no YouTube, né, acesse o link que fica aqui na descrição dos comentários e entre lá no nosso grupo do WhatsApp. Você será muito bem recebida, você será muito bem acolhida, e lá a gente conversa sobre muitas coisas, a gente traz orientações, dicas, e aí você pode estender esse papo de mãe TDAH lá no nosso grupo, tá bom? A avó de TDAH também pode, só não pode, gente, homem, tá? Pai, vô, mas a avó de TDAH, mãe de TDAH pode também, tá? Um beijo pra todos, semana que vem a gente se encontra novamente, quarta-feira, às 18 horas aqui no Instagram. Ainda não defini o tema, eu vou ver lá no grupo lá das mães, mas provavelmente deve ser sobre TDAH e TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Deve ser sobre isso, mas ainda não tá fechado, tá? Um beijo para todas vocês. Tchau, tchau!